Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Já vai deixando o seu like aí, já vai compartilhando com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho aí para você receber as nossas notificações dos vídeos, ok? Vamos falar sobre esse assunto, as 7 taças. As 7 taças falam das 7 últimas pragas que serão derramadas sobre os que aceitarem a marca da besta nos últimos dias. Vamos ver um pouco sobre esse assunto. A primeira taça, Apocalipse 16:2, diz assim: E foi o primeiro, no caso aqui o primeiro anjo, né? E derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja que esse detalhe é muito importante. A chaga má e maligna pegou somente naqueles que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Tal como foi no Egito, o Senhor Deus derramou a sua praga sobre os egípcios e não sobre o seu povo. Mas isso não significa que o povo de Deus não estará em dificuldades aqui na terra. Porque tal como no Egito, o faraó estava perseguindo e causando mais problemas ao povo hebreu, lá naquela época. E assim será no futuro. O anticristo estará perseguindo e causando dificuldades ao povo de Deus. Porém, as pragas estarão caindo sobre aqueles que recebem a marca da besta e adoram a sua imagem. E cabe aqui dizer que, tal como a proteção de Deus foi lá no Egito com o povo hebreu, será também no futuro. Alguns confundem a ideia de que ser livre da ira é ser livre da grande tribulação. Falamos isso na última live. E isso não está correto conforme a palavra de Deus. Ser livre da ira futura quer dizer ser livre do lago de fogo e da praga vindo do Senhor. As pragas de Deus não caem sobre a igreja, caem sobre os ímpios. Mas não quer dizer que a igreja não estará aqui sofrendo na mão do faraó do futuro, né? Do anticristo. Ok? Vamos lá. Um prenúncio das pestes. Este homem, né, está com essa situação difícil aí. Pegamos uma imagem para demonstrar apenas o que pode vir a acontecer com os seres humanos. Claro que será algo muito pior. Aqui é uma coisa que já acontece agora, fora de marca da besta, fora de nada. Mas vejam que situação terrível desse homem. E no futuro, as pragas serão muito piores em cima daqueles que adorarem a besta e receberem o sinal da besta. Segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16:3. A mortandade de peixe. Veja aí que é uma demonstração, né, essas imagens que estamos trazendo, do que no futuro será ainda bem pior. Isso daí ainda não é a taça que foi derramada, ainda será no futuro. Porém, estamos trazendo imagens só para ilustrar, né, o que vai acontecer no futuro. Terceira taça. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4. Bom, trago aí mais uma imagem ilustrativa de algo real que aconteceu, mas não é o derramar da taça, né? É só mais uma imagem. E veremos que isso vai acontecer de uma forma muito mais forte no final dos tempos. A quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Apocalipse 16:8. Aí uma informação, né, que a cicatriz solar aumenta e pode gerar violenta tempestade geomagnética, danificando redes elétricas e de comunicação. É uma informação de 2015, é uma informação científica.
Aí outras notícias. Maior calor dos últimos 20 anos já deixou mais de 2.200 mortos na Índia. Isso é notícia também de 2015. Tempo quente e seco está sendo agravado por ventos que sopram a partir do Paquistão. A gente traz essas notícias para ver o que pode, né, para fazer uma alusão ao que pode acontecer lá no futuro. Calor do sol. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bom, vou dar só uma pausa aqui rapidinho para dizer que a Bíblia não está dizendo que Jesus virá de noite. Aqui, o apóstolo Pedro está usando a informação de que o ladrão geralmente ataca de noite. Então ele está dizendo, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão é que vem de noite. Não significa que Jesus necessariamente virá à noite. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O apóstolo Pedro está fazendo uma pergunta para nós. Que pessoas nós vamos ser encontradas naquele dia? Né? Que tipo de pessoas nós estaremos sendo naquela época? Estaremos sendo servos fiéis ou estaremos sendo pessoas que não querem saber das coisas de Deus? A resposta que devemos dar é que seremos pessoas fiéis a Deus. Essa é a pessoa que eu e você queremos ser encontrados por Deus naquele dia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Então aqui está apontando que nós estamos aguardando a mudança de tudo nesse planeta, né? Com a volta do Senhor Jesus e a instauração do seu reino. Especulações da ciência. Seu filho verá o fim? A humanidade será extinta em 100 anos, devido aos efeitos das mudanças climáticas, afirma especialista. Sabe de nada, né? Sabe de nada, inocente. Porque está dizendo aqui que a humanidade será extinta. A palavra de Deus diz que a humanidade, aqueles que servem ao Senhor, permanecerão para sempre. Jornal Ciência. Especialistas alertam que a Terra pode estar chegando ao fim e enfrentará a sexta extinção em massa. Mais uma vez, as especulações científicas, né? A quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Apocalipse 16, 10. Então aqui está se falando do reino das trevas. Apesar das trevas implantar o seu reino, os seus seguidores é que sofrerão, porque Deus é o que está por cima de tudo. Ele vai estar permitindo que o reino das trevas esteja em ação, porém ele vai estar castigando o homem, porque não pode ficar impune alguém que escolhe o diabo, alguém que escolhe a marca da besta. Então está prometido já para que a pessoa se ligue, desperte e venha para o lado da luz. Mas aqueles que querem as trevas, infelizmente padecerão grande dor. Morderão a língua de dor. Veja aqui mais uma imagem ilustrativa de uma pessoa em grande problema, né? Grande sofrimento, uma situação que a gente não deseja para ninguém nessa terra. Sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, 12. Vamos ver imagens agora do rio Eufrates secando. Vejam que a coisa vai gradativa, né? Não estou dizendo que a sexta taça já está derramada.
porque a gente não sabe a que altura do rio é que a coisa vai acontecer. Mas veja aí imagens do rio Eufrates, já secando já de bastante tempo. E a Bíblia diz que vai estar seco para a passagem dos reis do Oriente. Aqueles 10 reis, né, que se unirão contra o povo de Deus. Aí está a imagem em julho de 95, em maio de 2003 e em junho de 2013. Veja a diferença, né? O rio Eufrates, o tamanho que era e como foi em 2013. Talvez hoje, já quase que 9 anos depois, já esteja ainda mais seco, né? Armagedon. Armagedon é esse descampado enorme aí onde houve já grandes batalhas, grandes guerras aconteceram nesse local. E mais uma vez, no fim dos tempos, acontecerá aí a última batalha. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, 16. Vale de Jeosafá, Har Megido, Armagedon. Então, o mesmo local tem esses, no caso, esses dois nomes, Vale de Josafá e Armagedon, que quer dizer Har Megido, que é Monte de Megido ou Megido. Bombas nucleares. Vamos ver alguns efeitos que bombas nucleares podem causar. Pode causar morte instantânea e também situações gravíssimas, né, àqueles que são atingidos à distância, né? Aí está uma imagem terrível desse homem. Zacarias 14, 12 vai dizer: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Zacarias 14, 12. Veja que parece um efeito de uma bomba nuclear, né? Pelo menos o que conhecemos hoje, né? Pode ser que lá na frente seja outro tipo de armamento que cause isso daí que está descrito em Zacarias 14, 12. Algo que vai acontecer repentinamente, estando em pé, como diz aqui a palavra, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a sua língua vai apodrecer, né? Algo realmente complicado. Jerusalém. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 2, 3 e 9 e 10. Então, a gente vê hoje que Jerusalém é uma cidade praticamente como o mundo trata, né, como uma cidade universal, uma cidade de todos, né, não é de Israel. E existe ali algo que atrai o mundo para querer Jerusalém. Muitos se perturbam por causa de Jerusalém. Então, é isso que já está escrito aqui em Zacarias. E tem uma promessa do Senhor que ele destruirá as nações que mais uma vez vão contra Jerusalém, como está escrito em Mateus 24, nas profecias que o próprio Jesus fez. E aqui no versículo 10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E aí o texto vai dizer: e olharão para mim, é Deus falando, né? E olharão para mim a quem transpassaram, né? E prantearão sobre ele. Olha, aí fala olharão para mim,
e plantearão sobre ele. Está falando do próprio Deus e de Jesus ao mesmo tempo. Ou seja, dizendo que o próprio Jesus era Deus naquele momento em que foi crucificado, né? E ainda o é. Então, é uma informação que Deus está ligando Jesus e a ele como Deus. Tanto Jesus como o Pai são Deus. E diz, como pranteia por um filho unigênito, aquele que só tem um único filho e perde esse filho. E chorarão amargamente por ele, porque não acreditaram, não deram o devido valor, desprezaram a Cristo. Como se chora amargamente pelo primogênito. Então, essa é uma profecia forte, pesada, sobre aquele que despreza o Senhor. Aqui especificamente está falando da terra de Israel, lá no Oriente Médio, porque aquela terra será novamente cercada pelo inimigo. Aí está a imagem de Jerusalém, né? Ali a cúpula dourada, mesquita de Al-Aqsa, é o lado muçulmano, lá em cima, né? Onde está aquela cúpula dourada. Esse espaço todo é toda a esplanada do templo. E aqui embaixo é o lado judeu, onde tem ali o chamado Muro das Lamentações. Esse muro foi o único que permaneceu, a única estrutura, né, que permaneceu do templo original de Jerusalém, que caiu no ano 70. A sétima taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Esse é o último anjo. O sétimo anjo é o que vai derramar a última taça. Apocalipse 16, 17. Após esse derramamento dessa última taça, Jesus está já com os pés aqui nesse planeta, né? E aí se finda todo o reinado humano e se inicia o reinado de Cristo. Jesus está às portas. A gente ouve falar isso já há muitos anos, né? Mas a cada dia que se passa, mais próximo está da sua vinda. Então que sejamos pessoas melhores, sejamos servos de Deus melhores, para sermos encontrados no posto, sermos encontrados ali fazendo a vontade do Senhor. Santidade ao Senhor. Imagina uma visão dessa, né? A gente vendo Jesus retornar. Mas para ver esse grande benefício de Jesus estar retornando em glória, teremos que passar por um grande sacrifício, que é a grande tribulação. Deus é a nossa fortaleza. Ele nos dá a condição de enfrentarmos tudo o que tivemos que enfrentar. E se formos nós a geração da volta de Jesus, sejamos prontos, né? Deus com certeza cuidará de você como cuidou do povo hebreu no Egito. Mais uma vez a gente faz essa comparação, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A paz a todos.